Bom dia, boa tarde, boa noite. Para nós, boa noite, né? Estamos gravando aqui de noite. Então, para quem está nos ouvindo, obrigado aí pelo tempo, pela oportunidade. Vocês já sabem, eu sou o Marcos Botaro, sou founder da DataOcean. E como sempre, a gente está aqui batendo papo com gente legal, interessante, que vai apresentar coisas novas para a gente, discutir temas importantes do mercado. E hoje estamos aqui com Márcio Schaer. Márcio, tudo bem? Fala, Marcos, muito bom estar aqui. E vamos lá para esse bate-papo. Eu que agradeço. Jair, deixa eu te dizer, a gente começa sempre. Outro dia eu ouvi o termo aqui, não é bem isso, mas stalkeando você na rede. Fizemos a captura da tua pegada digital por inteligência artificial. E eu vou fazer aqui então rapidinho uma introdução, depois você me fala se a IA tá certa, se você tá de acordo aqui, tá? Esse negócio de IA é um perigo, hein, cara? Depende. A gente controla ela direitinho, bota os rails para ela não deixar ela viajar muito. Tá Mas bom. vamos lá. Hoje, no Insight Talks, recebemos um executivo com forte trajetória em logística, supply chain e transformação de operações no varejo. Um profissional que acompanha de perto os desafios do mercado, cada vez mais pressionado por eficiência, tecnologia, sustentabilidade e tomada de decisão orientada por dados. Com experiência em liderança e visão estratégica sobre o papel da logística no negócio, ele traz para a conversa uma leitura sobre temas que estão no centro da agenda das empresas: reforma tributária, inteligência artificial, digitalização e o perfil do novo líder que precisa unir operação, estratégia e inovação. Tá certo isso aqui? Tá certo, tá certo. A IA É, foi bem treinada. foi bem treinado, acertou. Tá bom, Chay, para a gente começar, fala um pouquinho da sua trajetória, como você chegou até aqui, do transatlântico que você maneja atualmente, assim como os antes que você manejou. Então, conta um pouquinho da tua trajetória para quem não te conhece. Acho um pouco difícil, mas quem ainda não te conhece, faça a sua intro, por favor. Então Não, tá bom, não pela IA, por você. por mim. Bom, eu tenho alguma coisa como 25 anos de trajetória profissional, né? Comecei a trabalhar muito Muito cedo. cedo, mas também não sou tão novo assim mais, Eu né? te entendo, eu te entendo. É, pois é, você me entende. Agora, eu comecei a minha carreira na área de planejamento operacional, então eu sempre desde o início, trabalhei a operação, com planejamento e depois com outras atividades de back-office até chegar na própria operação e liderar a operação. Então, passei aí por alguns operadores logísticos ao longo do início da carreira. Fui tive o privilégio de estar no lugar certo, na hora certa, e ser escolhido para fazer o startup da Sequoia, da área de transportes da Sequoia Logística, Que legal. que veio a ser a principal transportadora Sim, de claro, B2C do claro, Brasil, claro. né? Então tenho muito orgulho de ter feito o start e trabalhado lá durante os 2 primeiros anos de vida dela. Depois eu acabei pulando o balcão pro varejo, né? Uhum, Saí uhum. da operação logística em si, fui pro varejo, mas era muito de forma quase quase que imperceptível, porque eu continuei dentro da operação de logística e transportes. Então eu nunca saí, mesmo operando no varejo, onde eu opero há mais de 15 anos, né? Então eu fui da Sequoia para Americanas, onde fiquei 10 anos. Os primeiros 5 anos eu me dediquei muito ali à operação de transporte, à gestão dos contratos de Uhum. transporte e à expansão da operação própria, que era a Direct, que foi uma aquisição da Americanas. E os últimos 5 anos eu me dediquei, já na posição de diretor, a, a liderar o atendimento. Então eu fui ali o líder de todo o saque, de todo o atendimento, né, diretor de clientes, e também pude ser o responsável pela vertical de serviços logísticos para o marketplace. Então, todos os tipos de serviços de multicanalidade, né, omnichannel, de transporte, de coleta. Pude implantar a primeira operação antes ainda dos gigantes, né, de hoje gigantes, Mercado Livre, Amazon, mas a primeira operação de first mile própria e não via correio, quando todo mundo fazia o first mile numa Uhum. postagem, na Uhum. postagem na agência, né? Ou com a recolha da própria agência na
No Na empresa, Seller, né? Tá. na empresa, nós fomos os primeiros a ter uma Legal. estrutura profissional de coleta própria nos sellers do Marketplace. E, e depois disso, fui convidado para o Magazine Luiza, onde me orgulho muito de ter liderado Uhum. a formação, a junção da área de transportes do Magalu, mais outras 4 empresas adquiridas ao longo do tempo, num operador logístico único, que é o Magalog. Então, tive lá por quase 4 anos e me dediquei a isso, a fazer a transformação de empresas independentes, de uma área, de um centro de custo, né? Sim. Tudo isso num centro de receita, numa empresa, num operador independente. E há 45 dias, então, de um jeito muito. Cadeira quente. Uma cadeira nova, tô conhecendo ainda, mas Uhum. fui muito bem recebido nas Casas Bahia, Que legal. onde eu lidero a formação do operador logístico, que é a CB Full, que é o operador logístico do grupo, né? Casas Bahia é o controlador desse operador, formado também por outras 3 empresas Uhum. adquiridas ao longo do tempo e que tem a missão ali, temos a missão de organizar, constituir a CB Full como um operador de fato independente, com foco em atendimento rápido e sério aos seus clientes, de modo que ele seja ali dos players, um dos grandes players do mercado, Já tão é. brevemente. Já é, certamente. E deixa eu aproveitar e pegar essa tua experiência de visão de varejo. Me fala um pouquinho o que a gente sabe, mas a sua visão vai ser muito importante nisso. O varejo em si, o que mudou nesses últimos 15 anos que você acompanha, especialmente sobre a perspectiva, né, da logística, da movimentação, do transporte? Tá legal. Ah, cara, acho que primeiro, Marcos, muda. Se a gente não falar tudo, muda quase tudo, Tudo. né? Porque se você pensar, nesses últimos 15 anos, houveram alguns movimentos que transformaram a logística do varejo. O primeiro deles foi uma verticalização de quase todos os grandes operadores. De quase todos, ou talvez eu diria de todos os grandes operadores, né? Os grandes players do varejo Uhum, verticalizaram suas operações. Alguns com operações fechadas, como a Amazon e Mercado Livre, né? uhum, Operam uhum, para a malha deles, para o uhum. volume deles. Outros com operações abertas, como foi o caso da Americanas lá atrás, como é a CB Full agora, Hoje. né? Mas o comum nisso tudo, né, o que caracteriza tudo isso foi que houve uma verticalização e um tratamento da logística como, de fato, uma estratégia competitiva para o mercado. Essa talvez seja a grande mudança. Quando a gente olha esse processo de verticalização, o incremento, a logística do varejo tinha até há 5 anos atrás, talvez 5, 4 anos, Uma um dinâmica? foco, uma dinâmica muito grande em custo. Uhum. Então, o executivo de logística dos varejos Pressionado por era custo. muito pressionado por custo, né? Muito. E ele tomava decisões baseadas ali no custo. De 4, 5 anos para cá, o custo deixou de ser importante? De maneira nenhuma. Ele continua ali Certamente. no No topo, radar. no radar, no Claro. topo, nas decisões de topo. Entretanto, eu diria que ele deixou de ser, pelo menos para o varejo sério, ele deixou de ser a principal relevância na tomada de decisão. O executivo de logística do varejo hoje ele é pressionado por nível de serviço, né, por SLA. Então, se ele tem um nível de serviço ruim, ele precisa aumentar prazo. Se ele aumentar prazo, há um índice de conversão Baixo. prejudicado ali, né? A Carrinho conversão diminui, abandonado. o cliente abandona o carrinho ou nem entra no carrinho, Nem né? Ele entra no abandona carrinho. na página É do verdade. produto. Ele vai na loja e desiste de comprar porque o prazo de entrega tá muito alto. E tem mais, tá? Hum. O cliente pesquisa a multicanalidade dentro da loja. Ele entra numa loja e está pesquisando a outra no No varejo, celular, no celular, que é o pelo PDV celular, dele. exato, É. para entender quem tem uma melhor condição, Aham, melhor prazo, aham. né? Então, pressionou, caiu o nível de serviço, tem um efeito de prazo, o prazo reduz a venda. Se você não reduzir o prazo, vai explodir a área de atendimento.
né? Hoje as áreas de atendimento não têm mais grandes estruturas ou estruturas enormes como tínhamos. Eu cheguei a ter 1.500 colaboradores Uau. no No teu atendimento, né? saque. No meu saque. Isso não, isso deixou de existir, né? Certamente. Mesmo com inteligência artificial, e que você consiga ter um motor que atenda ou que possa dar a primeira resposta ao cliente, Uhum. tem o efeito da ressonância nas mídias sociais, que é Uhum. devastador. Então, eu diria que hoje o nível de serviço SLA ele é o principal fator de pressão e de decisão do executivo de logística no varejo. Ou seja, de 15 anos para cá, a gente saiu de uma visão de custo para uma visão de experiência, Aham, né, do aham. cliente. A gente saiu de operações que eram contratadas por grandes operadores e passou a operações próprias, né, as grandes operações próprias com a sua própria inteligência de malha. E a gente não pode deixar de citar que no meio disso tudo vem chegando a revolução da inteligência artificial, né? Uhum. Que muda, A que gente... muda muito, a gente deve explorar isso aí. Vamos falar, vamos falar. Eu não vi as perguntas, mas eu tenho certeza absoluta que você vai perguntar sobre isso. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Jair, deixa eu só te perguntar uma coisa ainda, com base no que você está dizendo. E o ecossistema do transporte, né? Você falou que mudou assim, a operação era terceira, hoje costuma ser uma operação própria, e aí você falou isso se deu em função da inteligência das malhas, né? Mas isso também passa por você administrar melhor os ativos, por você ter um controle melhor da distribuição da tua malha. A tecnologia acelerou isso, ou é uma questão financeira enfim, dá um pouco mais de contexto de por que você entende que saiu de uma operação terceira, vamos dizer assim, para uma operação própria. Ah, é concorrencial, né? Tá. Essa mudança é justamente para poder ter a capacidade de atender a estratégia da companhia. Bom. Essa estratégia ela pode ser até a redução de custo, beleza? Uhum, uhum, Mas ela pode ser uma redução de prazo, entregar mais uhum, rápido. uhum, Ela pode ser a de ofertar serviços de multicanalidade, que as empresas têm pouco ou têm poucas conexões. Pode ser a criação da fluidez no serviço, ou seja, eu posso entrar na loja, olhar o produto, comprar pelo site, receber em casa e se eu quiser devolver, eu devolvo na loja, por uhum, exemplo, né? uhum. Tudo isso, contratando uma empresa de mercado, era muito difícil fazer, principalmente alguns anos atrás. Hoje está mais fácil, mas ainda assim, eu acho que o balizador da decisão é um desses fatores, ou é o custo para otimizar e custar mais barato, ou é o prazo para entregar mais rápido, ou é para criar operações sob medida, Uhum. como uma multicanalidade, por exemplo. Isso é Boa, o que balizou as decisões desde então. boa, boa, legal. Bom, e deixa eu te fazer uma pergunta então, como é o papel do líder nessa transição, né? O que é que você entende que mudou na cadeira do líder da logística nesse tempo que você está acompanhando essa transformação do varejo? Como você disse, foi uma mudança de mercado, né? A pressão da concorrência forma isso. E o líder, o que ele fez para acompanhar esse movimento? Como é que você vê como era e como estamos? O gestor clássico da logística é um gerente de contrato, né? De um passado recente. Ele era um gestor de contrato que tinha lá as cláusulas combinadas, os termos, o que pode fazer, como é que você devolve, quais são os SLAs que você tem que me entregar, Uhum, quais os prazos você precisa atender, né? E a gestão dele era uma gestão parecida de alguma forma com uma área de procurement, né? De gestão de contratos gerais. Hoje, cada vez mais, o gestor logístico ele tem que entender da experiência. Como a operação dele atende a uma melhor experiência do cliente. E eu acho que isso muda tudo, tá, Marcos? Muda tudo. certamente. Primeiro, uma capacidade enorme de adaptação. E depois, eu te perguntaria para você e para quem está Nos nos ouvindo? ouvindo, assistindo, é, se vocês entendem que o perfil é igual. Não é igual, Certamente né? não. Certamente não. Certamente não. E aí talvez a gente tenha uma derivação em dois perfis diferentes. Hum, Daquele gestor de contrato uhum,
que geria ali o contrato de um operador logístico, o contrato de uma transportadora, para aquele profissional ou que vai se responsabilizar pela operação, ou seja, ele virou o operador e ele vai ter que gerir uma operação, não mais um contrato. É completamente diferente, né? Se Você é responsa... dono do Pianel, Você é dono do né? P&L, você É é isso dono da aí. produtividade, Aham, você é aham, dono das ocorrências em campo, você é uhum, dono da qualidade da frota, né? Muda tudo. tudo. E o outro gestor, que é aquele focado em garantir que a experiência aconteça da forma como a estratégia da companhia exige, né? Então, isso para mim muda Tudo. todo o perfil, muda tudo. Mas isso tá muito mais, te ouvindo falar e me confirma essa leitura, isso tá muito mais ligado com soft skill do que hard skills mesmo, Total, é, não é? exatamente. Porque eu imagino que você continua tendo uma estrutura grande. Quantas pessoas você lidera hoje? Hoje são cerca de, a estrutura toda de logística, em torno de 2.000 É, pessoas. gente, tanta gente quanto, mas também o time deve ter mudado essa característica do time que você tinha antes para o time que você tem hoje, Uhum. né? E você, obviamente, transacionando esse perfil também. Teu time hoje, que perfil que você busca lá para liderar? O que teu time precisa ter para acompanhar a tua pegada? Primeiro, eu acho que a visão do nível de serviço, de buscar entender a operação e fazer com que a gente tem na mão, nem sempre a gente tem as melhores ferramentas, o gestor tem que saber isso, né? Nem sempre Né? você tem a melhor chave de fenda, o melhor machado, a melhor marca de facão, Uhum. mas você vai ter que abrir a estrada ali, né? Vai ter que abrir uma trilha na mata. Então, acho que é saber fazer e saber usar as coisas com as ferramentas que você tem da melhor forma possível. Eu acho que outra característica, né, além dessa, é a capacidade de se adaptar. O gestor tem que ter a capacidade, o líder tem que ter a capacidade de se adaptar, de entender o outro, entender, ouvir o cliente, ouvir o colaborador, porque no final as empresas são pessoas, né, Marcos? Uhum. Uhum. Os colaboradores têm tão importância quanto os nossos clientes, né? Certamente. E cuidando bem. E eu não estou contando nenhuma novidade aqui, né? Ninguém vai se assustar com isso, mas eu profundamente acredito nisso, que cuidando bem do nosso colaborador, sendo um bom líder, a gente vai estar cuidando bem Do do nosso cliente. cliente. É isso que ele vai Exatamente. levar mais para frente. Não conheço outra fórmula Uhum. que Uhum. faça, que produza resultados a longo tempo que não seja essa, Uhum. né? Uhum. Agora, a gente não pode também só romantizar, né? A vida também é dura, né? Também existem resultados a serem Atingidos, claro, perseguidos, tem que ter claro. uma responsabilidade muito grande com o uso do dinheiro, que não é nosso, é o dinheiro da empresa, né? Como que a gente emprega da melhor forma, qual a ética profissional ao qual todo mundo, né, que lidera tem que observar. Então, tem ônus, tem bônus, mas eu diria que é uma jornada que eu repetiria, né? Certamente, claro. E líderes são poucos hoje em dia, né, Chair? Pois Você não é. é todo mundo que está disposto a tocar essas operações, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Pessoas. O que você vê de mudança das pessoas? A gente já está. É isso que você falou, já estamos com mais de 25 anos de experiência já para entender como está o comportamento das mudanças das pessoas, né, ao longo dessa jornada que você já está acompanhando. Eu acho que entender as gerações né, É que já isso. começaram e começam A a chegar agora. acessar o mercado de trabalho é um desafio, né, do líder, porque provavelmente foi com você, mas eu fui acostumado a trabalhar o meu modelo ao qual eu aprendi, não significa que É o certo? não, Ou para o momento? ou que só esse funcione, né? Funciona. Certamente, Uhum. né? Eu tenho certeza que não, mas o modelo ao qual eu aprendi a trabalhar foi de um trabalho duro, pesado, com horas, né, de empenho. Se precisar, não almoça, né? Não é Faz que eu hora não, extra. não vou almoçar nunca, claro que eu vou, né? Mas Aham, assim, eu aprendi a entender a necessidade do momento, né? uhum, uhum, Se por 2 dias eu não puder almoçar, eu não almoçarei, né? uhum, Se eu uhum, tiver que sair meia-noite, eu sairei, uhum, porque uhum. são momentos aos quais a empresa precisa de mim. Então foi assim que eu aprendi a trabalhar e sempre com muita entrega, né? Com muita Claro, dedicação claro. ao negócio.
você não pode falar que hoje o quesito qualidade de vida seja desprezível, não é mais, né? É. É, Da forma e como as- nós fomos forjados, exatamente, da né? forma como a gente foi forjado, É, era um conceito diferente do secundário, de hoje. diferente, É né? isso mesmo. Você não tinha vida? Tinha, Sim, mas você tinha claro. uma entrega, e eu É, nunca deixei de ter vida, graças a é Deus, isso mesmo. mas você tinha uma entrega É, muito é. grande, e se precisar matar um fim de semana, um Uhum, mês para uhum, poder uhum, da sua vida pessoal para dedicar a empresa, vamos uhum, aí, né? uhum. É, hoje eu entendo que a configuração já é diferente, Diferente. É, né? Eu não deixei de trabalhar muito por causa claro, disso, né? claro, Mas eu claro. acho que como gestores, como líderes, a gente tem que entender como o resultado ele vem das gerações diferentes das nossas, né? Porque seria miopia eu falar aqui que só funciona o cara que trabalha duro, Uhum, que entra de manhã e sai à noite, uhum, né? uhum. Seria miopia e certamente eu estaria equivocado se eu dissesse que essa afirmação é a única que funciona. Então, acho que o desafio é como a gente extrai os melhores resultados de gerações diferentes, Diferentes. né? E como que a gente extrai compromisso e, e resultados positivos. Ah. Agora, já deixa eu te perguntar uma coisa. É, varejo super nervoso, né? Uma operação nervosa por si só. Logística para o varejo, putz, mais intensa ainda. Como é que você está atraindo talentos para esse desafio todo desse nervosismo que o varejo impõe, né? Impõe, ainda mais em épocas de e-commerce e frete grátis, né? E entrega hoje, certo? Como é que você está conseguindo equalizar tudo isso? Isso eu acho que o peso da marca, de uma marca séria, Ajuda. É. tem 70 anos como o Casas Bahia, ele trabalha para gente, né? É uma marca confiável, que o Uhum. cliente confia, que o brasileiro confia, uma marca que tem mais de 70 anos, Todo mundo conhece. todo mundo conhece, tem uma vocação clara né, Servir. de servir, então não precisamos fazer muita coisa não. Acho que somos uma das marcas pretendidas como destino de É, talentos, né? que legal. É, e aí a companhia tem os seus programas De de atração, incentivo, remuneração. mas a vantagem de ser um dos maiores varejos do país é essa. Não é? Boa, que já é um baita adianto, né? Para um desafio desse. Bom, e aí vamos falar um pouquinho de futuro agora, Chaya. Especialmente saber da tua visão de como é que tá, já tá na pauta de todo mundo aí, documentos começando a virar agora. Reforma tributária. Como é que você está vendo isso? Como é que você está se preparando para isso? Enfim, o que você está já trabalhando, manejando nesse sentido? Legal. A reforma tributária, ela vai pouco a pouco, a gente não pode ser o sapo fervido, né, nessa Uhum. história. Ela vai pouco a pouco descaracterizar um grande ativo de alguns lugares que eram os polos logísticos com incentivo fiscal, né? Então, Extrema, a região de Vitória, a região de Recife e outras duas, três que existem Grandes grandes, praças logísticas, né? grandes polos logísticos de incentivo que traziam todo mundo, né? Vai progressivamente nos próximos 2, 3 anos deixar de ter a vantagem que tiveram, porque Uhum. o imposto vai ser, que é o ICMS hoje, vai ser recolhido Na origem. No destino, no desculpa. destino, né? Não É. mais na origem. Isso, por exemplo, deixa de ter deixa de ser funcional lá extrema, por exemplo, né? Que é um lugar onde todo mundo tá, todo mundo quer ir, e a gente, e pensando logisticamente, né? O esforço que ali emprega-se para se operar é gigantesco, né? Eu lembro em momentos de alta demanda, a gente ir buscar colaboradores, Uhum. fretar ônibus para buscar Para colaboradores em Osasco, né? para Que levar para para levar extrema. para trabalhar em Extrema.
né, completa, além de ser muito caro, né? Nossa. E alguém paga esse custo. Uhum. Quem Vai paga, estar no né? produto, consumidor final, Vai final do estar dia, claro, parte na margem, claro. e aí o varejo sofre com isso, e parte no cliente, no preço do produto, o cliente vai sofrer com isso. Então, é um incentivo fiscal que gera efeitos colaterais que não faz sentido. A região não suporta pessoas, né? A quantidade de pessoas necessárias Para operar para lá. operar todo mundo que está lá, né? Uhum, Todos os uhum, operadores, os varejistas e as indústrias uhum. que estão naquela região usufruindo do benefício fiscal. Daqui um ano, dois, três, a cada ano ficará menos atrativo, porque vai haver essa mudança progressiva do regime fiscal. Então, eu acho que logisticamente será positivo, tá? Quem investiu muito ali provavelmente vai ter um problema, Teu plano né? de É, vai, desinvestimento. vai ter que ter um plano ali de desmobilização, de Uhum, desinvestimento. uhum. Mas se a gente pensar que a logística ela tem que estar, o produto tem que estar onde ele é consumido, né? Essa é a melhor Próximo do estratégia, consumidor, né? próximo do consumidor, para mim faz todo sentido, né? Disfunção é o que a gente tem hoje, né? Uhum. A Uhum. reforma tributária vai trazer um pouco mais de lógica nisso. E aí é a velha história, um jargão que a gente usa na logística, que eu posso usar aqui contigo, é que adianta, né? A gente produzir o melhor vinho, né? Uhum. De todos, se ele não tiver disponível Disponível para para todos. o cliente consumir a hora que o cliente quiser, Aham, né? aham. Não perder o valor. Então a gente trazer o produto para mais próximo do consumo é muito positivo. E isso certamente vai rearranjar malhas, é um pouco disso que você está falando, né? E como é que vocês estão se preparando para isso? O que você já tem no radar para fazer de ajuste de malha nesse sentido? As Casas Bahia, o grupo e a CBFull, que utiliza, né, a estrutura de armazéns e de hubs de todo o grupo, eu entendo que está muito bem posicionada, porque nós temos 25 centros de distribuição no Brasil. É a maior rede De distribuição. de armazenagem e de distribuição do país, né? Quando a gente fala em itens pesados, por exemplo, que é uma Hum, carência, hum, todo mundo opera leve, né? Nós uhum, também. Mas talvez ninguém e pouca gente opera pesado num continente como o Brasil, né? uhum, Opera-se uhum, regionalmente, uhum. localmente ou regionalmente. As Casas Bahia e a CBFull operam o itens acima de 30 quilos nacionalmente, com uma malha gigantesca em praticamente todo o Brasil. Então, acho que a gente já está bem preparado, muito bem preparado para isso. E se a gente pensar na localização desses 25 centros de distribuição, que aliás dão mais de 1 milhão de metros quadrados, ô Marcos, elas estão. A gente tem em São Paulo, a gente Hum. tem no interior de São Paulo, Não vai a gente ter. abriu agora reativou Ribeirão Preto, que era um armazém que estava lá é, sem uso, agora a gente reativou com o aumento da demanda lá. A gente tem Rio de Janeiro, a gente tem Belo Horizonte, a gente tem Perto do consumidor em todo Salvador, lugar. tem Recife, tem todo lugar, né? Ah, Então isso ajuda muito a ter uma eficiência de malha. E aí o que vai acontecer na prática é uma redistribuição de carga entre esses CDs. e aí, fugindo aqui só um pouquinho, é que te ouvir falar sempre me faz pensar no que todo mundo diz que a logística precisa passar por um momento de colaboração, não é? De compartilhamento de ativo, de compartilhamento de rota. Isso em algum momento tá no radar? Quão utópico é dizer que hoje você transportaria uma carga pesada, já que você tem a maior capacidade de um concorrente do varejo teu? Quão longe a gente está disso? Não, primeiro que conceitualmente eu gosto da ideia, tá? Tá. E quando a gente olha, eu preparei um material e acabei fazendo já 2 palestras sobre esse tema. Sério? São as 10 principais tendências do transporte Perfeito. para 2030. Quais são as 10 coisas que os estudiosos, não foi da minha Aham, cabeça, aham. eu não teria essa capacidade, Claro que tem. mas estudando aí
os principais artigos científicos no mundo que falam sobre o tema, eu compilei as 10 principais tendências do transporte para os próximos anos, né? E uma delas é a carga colaborativa, sendo de fato efetivada como, né, como uma atividade. Então, acho que conceitualmente esse assunto sempre é muito bem posicionado. Eu não sei se você sabe, mas isso aconteceu e eu pude Vivenciar? vivenciar isso em 2003 Ah, com a junção das logísticas ah, dos dois maiores jornais do país, né? Os dois sério? maiores editoriais do país, que é Estadão é Folha? o Grupo Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo. Então, o Estado de São Paulo e a Folha de De São São Paulo Paulo? criaram a São Paulo Distribuição Logística, e distribuição. Logística, Tá bom. a SPDL, Que que legal. foi responsável, foi criada para justamente operar o transporte conjunto Aham, das duas empresas não sabia disso. nas regiões que não eram core, ou seja, fora do estado de São Paulo, Tá bom, né? tá bom. Então, Brasília, por exemplo, eu trabalhava numa empresa, era inclusive o maior operador logístico de editoriais do Brasil na época, que operava grandes centros, mas que tinha uma rota São Paulo-Brasília. E levava todos os dias, em Jornal. determinado horário, o Ah. jornal Estado de São Paulo. São, E tra- Folha. não, Só Estado e só o depois. Estadão Ah. para Brasília. Ah. E saía um caminhão de outra empresa também, com o mesmo destino, Do né? lado. Só que ali não era mais core, não era mais Claro, competitividade, né? claro. Os dois caminhões saíam com 30% de ocupação. Claro, não fazia Agora um sentido. só tem 60%. Pô, Certamente. é metade do preço, do custo, Certamente. né? Então, Certamente. a SPDL foi criada nesse conceito em 2003 Sabia. e é uma pena que ela não exista mais porque o negócio de editoriais deixou de ser relevante, né? Ninguém lê Não, o jornal físico mais. físico, né? O jornal impresso mais. Mas era uma logística. Vale um Sensacional. podcast para ela, porque era a Fórmula 1 Certamente. do transporte, Certamente. né? E eu me lembro da logística também da editora Abril. Que também. Era igual. Era, Era né? a mesma malha. Era isso. É. Delas eu me lembro porque eu cheguei muito tempo atrás a fazer um projeto com a editora Nova Cultural, que era do Grupo Uhum. Abril e fazia distribuição por lá. Mas escuta só, vou voltar um pouquinho aqui. Me conta, você me falou de uma das tendências e que você gosta. Então eu tô imaginando que isso está no seu radar e em algum momento você vai botar esse projeto no ar. E as outras tendências, o que que você me conta então? Para 2030. Acho que a gente pode falar, por exemplo, do conceito de torre de controle, né? Tá? Que hoje é monitorar em tempo real a operação, entender, se a gente olhar pensar no varejo, é conseguir a rastreabilidade ponto a ponto e em tempo real do pedido, né? A gente passa por uma evolução e a gente já tá vivendo, já existem ferramentas, principalmente com IA agora, que podem Uhum. ajudar a gente a predizer a possibilidade de um erro, de uma ocorrência, né? E tratá-la rapidamente. O futuro da torre de controle e além disso, né? É caminhar para trás no planejamento e entender o que ainda não começou, mas que qual é o tipo de volume ou de carga que vai entrar na sua malha baseado naquilo que você já tem, já está Uhum. fazendo e vai Uhum. gerar qual impacto. Uhum. Ou seja, a gente sai de uma operação hoje que é predominante, que é acompanhar em tempo real e tomar decisão É, rápida. Isso é é, hoje, é, né? é. E tá ótimo. É onde o caminhão tá agora, nesse Onde o caminhão momento. tá Como eu agora, reajo a esse atraso? exatamente. E se atrasar, qual é a decisão? Se ele quebrar Uhum, ou qualquer outra coisa, o que que eu faço agora rápido? Esse, uhum. esse é o momento que nós estamos. A gente já está passando por já começou uma intersecção de predizer, de falar o seguinte: olha, Total. o caminhão ainda não atrasou, mas nas próximas 3 horas ele poderá atrasar por causa disso, disso, disso. Ou seja, começamos a predizer o que vai acontecer. Daqui a 2, 3, 5 anos, a torre de controle ela tem que ter a capacidade de te dizer o seguinte: o que você tem previsto para amanhã, que ainda não está na sua mão, mas que você vai receber, vai te gerar problemas aqui, aqui e ali.
em virtude do que você está fazendo agora. Ou seja, o futuro vai te trazer determinadas consequências, né? Um futuro breve te trará determinadas consequências para a sua operação e você precisa tomar esse tipo de decisão, replanejar esse tipo de coisa que não aconteceu ainda, mas para você se preparar para acontecer. Então é muito legal, né? Muito legal. O tipo de inteligência que as coisas vão adquirindo e É, vão o, retornando para a gente. o forecast, né? Reagindo com a malha, certo? É um pouco Perfeitamente. disso, né? Boa, e já que você entrou no tema, é o que a gente gosta de falar bastante aqui, tecnologia. Então me fala, o que que você já falou um pouquinho de torre de controle, né? Do impacto da IA, mas que mais? O que que você tá no seu radar aí de implantação? O que que tá em cima da mesa de discutir e colocar em execução no dia a dia? Mesmo porque imagino certamente varejo muito sensível, talvez o teu varejo um pouco menor, mas a preços, né? E descontos ali em tempo real, isso já tem sido uma realidade mesmo do varejo, né? Talvez aquele varejo mais é, consumo, digamos assim, né? Isso já está na realidade, isso já afeta a logística hoje. Como é que você está vendo a tecnologia de uma maneira geral Não, aterrissando no dia a dia aí? afeta completamente, né? Eu acho que a gente não pode fugir do tema de eficiência, né? O Uhum, nosso negócio é um negócio de eficiência, varejo é commodity, então nós não transportamos joias, né? uhum. Relógios de luxo, a gente Não é transporta, alto valor agregado, né? é, a gente transporta muitos pedidos Muitos numa volume escala de centenas absurda. de milhares por SKUs, dia, né? né? Muitos SKUs, então é um negócio de alto giro, alta eficiência. Então, trabalhar produtividade, por exemplo, e como a gente reduz etapas, como que a gente é mais produtivo, é uma agenda poderosa, né? A outra, eu acho que quando a gente pensa em automação, por exemplo, né? Há alguns anos atrás, a automação era a aquisição de grandes equipamentos, né? Gastava-se 80, 100, Uhum, uhum. 150 milhões de reais num equipamento No gigantesco, né? hardware, Num hardware para colocar alguma coisa no ar. É, num hardware muito grande, como um sorter que é. processava tudo. Essas coisas continuam sendo importantes, mas eu entendo que se a gente olhar a dinâmica de hoje, né, gastar 100 milhões de reais, 150 milhões de reais num grande equipamento que vai te retornar daqui 8 anos, a tecnologia já Já virou, né? mudou. Já mudou. E É, aquilo ali, você é. deixou de usufruir Uhum, o que você pagou porque uhum. ele já vai estar obsoleto. Então, isso eu estou falando de maneira geral, né? Eu vejo uma tendência de buscar automações mais específicas para determinadas etapas. Então, ao invés de eu ter um sorte gigantesco, eu posso ter algumas automações, por exemplo, no meu recebimento da carga, ou na minha expedição, ou no processo de coleta. E tem cada vez mais as empresas optando por esse tipo de investimento, porque ele tem um retorno muito mais rápido. Rápido. É. Ah, E pode ser amanhã substituído por outra coisa, né? Então acho que isso tem que estar na agenda também isso dos na executivos operação e na mesmo, né? operação. E você ainda tem um olhar claro, Shair, sobre a questão do uso do teu ativo de transporte mesmo, né? Essa pauta da eletrificação, hidrogênio, enfim, como é que você está vendo os ativos mesmo? Você falou de um ponto que toca a gente até na pessoa física, digamos assim, né? Hoje um investimento num carro elétrico, daqui 2 anos certamente aquele elétrico já não é a tecnologia corrente, né? Então como é que você está vendo toda essa questão de tecnologia na frota, digamos assim, né? Tá bom, beleza. Bom, eu não sou exatamente o cara que vai andar aqui com carro elétrico, eu tenho um Fusca, tenho um Opala, É então mesmo? eu tenho 6 cilindros? quatro, tenho Quatro. quatro, mas é um SS. Tá bom. Então anda mesmo. Anda e bebe. Anda e bebe. Mas eu acho que esse é um caminho talvez inevitável, né? A gente tem que investir enquanto decisores, a gente tem que investir em formas de recuperar aquilo que a gente polui, né? De ter eficiência
energética, e aí eu queria colocar uma coisa importante, tá, Marcos? Uhum. A eficiência energética não é ter, embora todo mundo quase pense Pense. assim, Ah. não é ter uma agenda de eletrificação. Aham, aham. Eficiência energética é diferente da eletrificação. Perfeito. Eletrificação é um caminho e provavelmente um dos caminhos da eficiência energética. Agora, se eu te disser que eu posso matematicamente te provar que um pedido que saia, que o cliente compre e saia da loja das Casas Bahia, a mega loja lá na Marginal, ou a mega loja ali na Marginal Tietê, na Marginal Pinheiros, Hum. são duas megas lojas, ou de outras lojas, mas um pedido que saia dessa loja para entregar diretamente, ponto a ponto, para você, uma rota com 15, 20 pedidos, num raio de até 10 quilômetros daquela loja, traz a Mas. mesma Ah, ou maior eficiência certamente. energética do Certamente. que eu fazer todo o processo a partir de um centro de Uhum, distribuição com veículos uhum, elétricos. uhum. Ou seja, a eletrificação é um caminho e eu entendo que ela não deve voltar mais, ela deve melhorar e ir melhorando a sua tecnologia ao longo do tempo e a gente cada vez vai usar mais. Mas existem muitas outras formas de Chegar no mesmo de resultado. se chegar ao mesmo resultado e devolver para a sociedade aquele poluente que você tá, tá empenhando ali. Mas então deixa eu te perguntar aqui, te ouvir falar isso me faz voltar no que a gente passou um pouquinho agora e eu tô entendendo que tem um trade-off aqui. Então você entende que uma tendência também, em função de tudo isso, passa a ser ter cada vez mais estoques distribuídos para estar mais próximo dos clientes, é Eu isso? acho que é uma grande estratégia É essa, das empresas. tá bom. Só que nem todos conseguem, né? Uhum, Porque você uhum, precisa ter a claro, rede. claro, claro. Então, além das Casas Bahia, poucos outros, Vão dois, ter, três vão grandes ter. varejos possuem, né? É, porque aí, também te ouvindo, só me confirma isso. Voltando lá no começo e agora com o que você está falando, estou linkando aqui, essa visão de omnicanalidade, quer dizer, muitas vezes a loja está muito mais para um showroom do que efetivamente um ponto de venda. Olha, eu vejo que a loja nunca vai deixar de ser uma loja de Uhum, verdade, né? Só que antes ela servia para o cliente ter uma jornada linear. Ele entrava, escolhia o produto, comprava ou agendava a entrega e ia embora. A loja hoje está muito mais para um hub de multicanalidade e um hub logístico. Então, o cliente pode usar a loja como um centro de serviços, sejam logísticos ou sejam para qualquer outra tá bom. relação que ele queira ter com a marca, né? Uhum, uhum, Como eu falei, ele pode comprar pelo site, receber em casa, uhum, uhum, querer uhum. devolver, ele Pela poderia usar a loja. loja para Uhum, isso, né? Se ele por qualquer motivo quiser se relacionar, abrir uma solicitação, etc., por que ele não pode ir na loja para fazer isso? E qualquer outro aspecto ali, a loja como um ponto de expedição do pedido, a loja como um ponto de retirada, o ecossistema funcionando, então a loja como um centro, um local de postagem dos pedidos dos vendedores que estão ali próximos. No final, a loja continua sendo loja, uhum. só que ela agrega, para Traz mim, mais ela não deixa de ser a loja, mas ela passa a agregar ali outros 5, 6, 10 serviços tipos de serviços diferentes. logísticos até. Logísticos, inclusive, Aham, ponto de experimentação, aham, né? certamente. O cliente pode entrar lá, experimentar a TV, ver como é que funciona, o Aham, aham. videogame ou qualquer outra coisa, a batedeira, e não comprar e comprar pelo Do site, por site. exemplo, É, né? é. Por que não? A loja vira no final um centro de atratividade ali Aham. de serviços, inclusive logísticos. Bom, a gente veio até aqui, voltamos agora, deixa eu só tentar amarrar tudo isso aqui. E aí a gente fecha nessa questão. E como é que como é que a tecnologia suporta tudo isso? Porque é isso que você falou, né? Você tem hoje um pedido que entra para um lugar, eventualmente uma devolução que seja por outro, o teu marketplace integrado com o marketplace de terceiros, né? O seller entrando no teu ecossistema para fazer uma distribuição
dessa venda, desse pedido, como você colocou. E aí, como é que essa tecnologia encaixa em tudo isso para suportar a tua visão de logística nesse centro nevrálgico do negócio, assim, Tudo isso é possível por causa da da tecnologia, né? tecnologia? E aí o desafio tecnológico é fazer essas coisas todas com fluidez. Porque se o cliente também ir para a loja, tiver que esperar 10 minutos para o colaborador achar o pedido dele, né? Ou tiver uma fricção muito grande, também você está gerando problema ao invés de Uhum. dar solução. Então a mágica da tecnologia, ou a mágica que a tecnologia faz ali, né, é gerar talvez a fluidez e a transparência do processo todo, na minha visão. E aí te ouvi falar assim, a gente falou um pouquinho da logística colaborativa e eu entendo que assim, isso só é possível hoje quando você colabora e compartilha dados com o teu ecossistema. Então hoje você entrega na mão do teu seller, na mão do teu parceiro de eventualmente distribuição, informações de pedidos, informações de clientes e que te ajudem a fazer essa orquestração. É isso mesmo? Dentro dos limites Claro, da lei, né? claro, Obviamente. claro. Mas assim, necessariamente você tem que trocar informações com o seu parceiro. A gente viveu e vive, na verdade, uma, assim, muitos ataques cibernéticos. Uhum. Existem quadrilhas especializadas em roubar dados, Uhum, né? uhum, E acessar de alguma forma o dado de algum uhum. jeito. É, e a gente acho que tem que ter muita governabilidade, né? Governança sobre isso e garantir que o dado seja o mínimo necessário para operar e seja usado com a segurança necessária. Agora, não dá para não transacionar dados, né? Não tem como. Então, alguma exposição sempre existe, senão o serviço não acontece. Uhum. Mas aí cada empresa tem a sua tecnologia de proteção, né? Para Perfeito. proteger o dado do cliente no Ah, final. é. Antigamente, somos contemporâneos, né, Charles? A gente falava do EDI. A gente ainda vê algumas operações aí rodando em EDI. Mas certamente o nível de troca de informação aumentou muito, né? Você consegue gerenciar, por exemplo, estoque do seu seller hoje? A gente, até um determinado nível, a gente Sim. consegue gerenciar, né? Ah, Principalmente aquilo que ele dedica, porque o Seller ele é multiplataforma, né? é. Então, naturalmente, o estoque dele é multicompartilhado, né? Uhum, Então, a uhum. gente tem que conseguir ali gerenciar a porção que ele dedica para a gente. Então, isso aí a gente consegue fazer e tem bastante aperfeiçoamentos aí a caminho. Acontecendo, né? Agora, você falou de EDI, seria a mesma coisa que fazer um chá no fogão a lenha, né? Hoje. É mais ou menos isso. Talvez tenha gente que nem sabe do que a gente está Nem sabe o que falando. é. E deixa eu te perguntar, agora sim, você falou bastante da tecnologia do dia a dia, está na agenda de todo líder de logística, né? De supply, de transportes. E a IA, como é que você está aterrissando a IA no teu dia a dia? Quais são os ganhos que você já mensurou, já fez suas primeiras provas de conceito, alguns processos já para dentro, enfim. Como é que você está vendo a gestão do negócio através da IA? Acho que somos todos aprendizes, né? Somos. É muito novo, mas o que a gente tem conseguido capturar de análise, por exemplo, né? Da IA, ela faz o que muito painel de BI não faz ou leva muito tempo para ser construído. Isso é muito legal, né? A profundidade de análise, cruzamento de dados, eu acho que tudo isso vai cada vez nos ajudar mais. Uhum, uhum, E aí você pode pensar na predição de problemas, como a gente já falou aí uhum. mais cedo. E um outro ponto que eu pude ver muito de perto, porque participei da implantação de um projeto muito grande, que é a roteirização dinâmica, né? Tá Que bom. é usar a inteligência artificial para poder fazer o melhor balanceamento dos carros e a melhor construção de rotas ali para poder entregar nível de serviço. Isso é muito legal, né? Ajuda muito. Bastante se fala, né, da roteirização dinâmica, mas a gente ainda vê poucas iniciativas, né? Tá começando, né? Tá começando, é. Mas então é isso. A IA hoje tá lá no teu. Você tá olhando a Tá na análise. agenda. Tá na Tá, agenda. tá na agenda. A gente tem usado bastante IA para análise de contextos.
né? Mais do que interpretar o dashboard, né? É entender relação de causa e efeito entre as coisas e as predições acontecerem em função disso. Alguma coisa nesse sentido você já botou no teu radar também? Já, já. Principalmente para poder enxergar aquilo que cruzamentos manuais Não olha. não olham, né? Às vezes tem correlações distantes entre si, né? Que Exato. não tão, são contra-intuitivas, né? E elas podem dizer muitas coisas, né? É. Ou deduções de cruzamento de informações que a gente poderia levar muito tempo para fazer. É, Ela é, faz ali muito rápido. é. Boa, e o stack disso, o stack, né? As ferramentas que você tem usado de IA, o que tem sido? É, as que a maioria usam, né? Você tá A no. gente, a gente, a gente gosta muito de Cloud. O ChatGPT é Uhum, sempre ali. E uhum, depois tem outras ferramentas específicas, né? Mas uhum. diria que com esses dois, talvez você resolva 80% do seu problema, né? É, Que é muita coisa, né? é. Você deve estar numa nuvem privada sua, com os Uhum, teus dados ali uhum, sem dúvida. protegidos. É, perfeito. Boa. Chair, a gente vai caminhando aqui pro final. Acho que a gente cobriu boa parte da agenda, mas a gente tem sempre aqui uma pergunta que a gente traz, não é feito por mim, é feito pela Scuba, que é a nossa assistente de IA. E são perguntas, às vezes, meio capciosas, diria, sei lá, ou são. Tem sempre uma decisão. Pedro me ajuda com isso, ela vai te perguntar aqui, ó. Obrigada por sua visita. Agora escolha um desafio: Black Friday sem previsão de demanda ou encontrar um motorista no Natal. Ó, acho que encontrar um motorista no Natal é mais difícil, né? Bom, a gente acabou não falando disso, mas essa também é uma preocupação que tá na sua agenda. Ah, não, sempre, sempre. Já começou, né? Já. A gente começa a planejar Black Friday e Natal agora. É. Não, mas eu digo, inclusive, a falta de motorista mesmo, né? Como é que tá isso? A gente vive um cenário de redução Hum. da oferta de motoristas. Isso Uhum, aí também uhum. não é tanta novidade, É, né? não é Dados da, exclusivo, né? dados da NTT mostram que de 2014 a 2024 reduziu 10%, né? A A oferta oferta. Ah. de motoristas ativos. Mas não a de serviços de transporte, né? Eu estou falando de Uber, iFood, etc. Foi uma migração da mão Foi de uma obra, né? migração muito grande, principalmente para isso, por uma decisão que talvez se eu e você fôssemos o entregador, a gente também teria, A mesma né? Porque decisão. a Ah. rentabilidade ela é parecida Uhum, de um motorista de Uber para um uhum, entregador. uhum, E o motorista de Uber não precisa entrar e sair do carro 100 vezes, né? uhum, uhum, Pegar chuva, correr do cachorro. uhum. O trabalho é menos pesado. De qualquer modo, o desafio aqui é em como que a gente gera um relacionamento e o contato adequado, uma remuneração justa, para que esse profissional fique retido com você. Atrair novamente É. essa mão de obra, né? Mas então, se eu bem entendi a pergunta dela ali, você tá achando que tá mais difícil achar um motorista no Natal, O é isso? motorista no Natal tá comendo peru, pô. Não tem, não vai estar trabalhando, não. Jair, e deixa eu te perguntar uma coisa, pra gente fechar aqui. Me fala um pouquinho de futuro, né? Assim, o que você olha pra frente? A gente falou dos 15 anos pra trás, falamos de passado até hoje, e agora me fala, o que você vê nos próximos 15 anos? Como é que tá essa leitura, a IA entrando fortemente nas operações, mas o transporte ainda é físico, né? Literalmente, a distribuição vai ser otimizada, mas ela vai continuar existindo, né? Como é que você está vendo reforma tributária chegando para mudar de novo o jogo aí do varejo, ocupação de galpão, posicionamento das malhas? Futuro, como é que você está vendo esse contexto todo? Não, Marcos, eu vejo uma tendência irreparável de cada vez mais a experiência do cliente Uhum, ser um fator uhum, importante, tá? ok. Não só na decisão, né, mas também Hum, na construção da própria logística. Então a gente cada vez mais vai ter que pensar em como ser mais eficiente, em como ser melhor estruturado para atender com prazo rápido, para atender com alto nível de serviço
e para retornar rapidamente os problemas que sempre existirão em algum percentual, né? Então eu acho que o futuro ele é da experiência do cliente. Nos próximos anos, a IA vai ter que trabalhar para isso, vai ter que oferecer o suporte, seja de back office ou seja de front, para poder oferecer melhor experiência, e o gestor, o líder, vai precisar ter esse entendimento de que a experiência do cliente vai ser muito importante. Você não é um terrorista do caos, do apocalipse, de que a IA vai acabar com os empregos, acabar com tudo, não. Você vê ela como parte natural do Eu acho que processo. ela é parte, eu acho que obviamente vai ter um impacto, né? Necessariamente algum impacto vai haver, como qualquer revolução que Uhum, aconteceu. uhum. Mas não acho que ela vai ser o caos, não acredito. É, uma ferramenta, né? Chair, olha, deixa eu te deixar esse mimo aqui, que fala um pouquinho sobre Obrigado. o que é a gente, né? Sobre as diversas perspectivas aí da informação, do dado. Ainda bem que o cubo tá montado, né? Que se eu tivesse que Se fazer você aqui. desmontar, depois precisa aprender o algoritmo mesmo. Vou te dizer que não é tão simples quanto a gente pensa mesmo. Se bem que tem uns caras bons nisso, você já viu? Tem uns caras quase de olho fechado em 3 Não segundos. é o meu caso. Nem o meu, nem o meu. Jair, mas de novo, obrigado pelo teu tempo, obrigado por ter vindo, passado tantas informações aí legais, ter vindo bater esse papo, agradecer e obviamente deixar aí você disponível para falar alguma coisa, tem alguma coisa que a gente deveria ter falado, que a gente não tocou, enfim, que a gente poderia ter explorado melhor, tempo seu aí. Não, eu que agradeço. Acho que é uma oportunidade boa da gente ter conversado. Falamos temas importantes, né? Coisas bastante legais. E muito obrigado, né? Imagina, eu Novamente que aí agradeço. pela oportunidade. Eu espero compartilhar pedaços aí lá no meu Instagram, no LinkedIn. E a gente vai se encontrando aí por aí. Certamente, certamente. Jair, obrigado. Obrigado. Gente, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.